pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel e você está no canal Brasileiríssimo. No vídeo de hoje nós vamos estudar a diferença de uso da preposição para e da preposição por. Você sabe qual é essa diferença? Por que é importante a gente estudar isso? Por quê? Porque o estudo das preposições, o uso delas em cada idioma é muito diferenciado, não existe uma tradução específica entre uma língua e outra no uso da preposição. Então, muitas vezes você vai ter uma preposição, se usa uma preposição no idioma e no outro idioma você vai usar outra preposição para aquela mesma situação. Então, o que é importante? Como eu posso fazer isso, né? Entender e saber usar a preposição numa língua e na outra, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa estudar as situações de uso. E é o que nós vamos hoje trabalhar. Vamos estudar isso. Situações de uso do para e do por. Por que dessas duas preposições? Porque em outros idiomas a gente pode usar apenas uma única preposição no que seria em português a preposição para e a preposição por. Então, por isso é importante a gente trabalhar com as situações de uso. Eu separei para vocês 5 situações de uso do para e 5 situações de uso do por. Mas, na língua portuguesa, não se limita apenas a essas 5 situações do para ou 5 situações do por, né? São várias situações. Então, para começar o estudo da preposição para e por, é interessante limitando, né, algumas situações. Então, nós vamos ver exemplos, né? E depois, na prática, vocês têm que fazer exercícios, né? Conversar com brasileiros, né? E observar o uso, tentar colocar em prática o uso que nós vamos estudar aqui hoje, tá bom? Então, vamos começar. O uso do para. O para nós podemos usar com a ideia de objetivo. Então, primeira situação é o para como objetivo. Finalidade, razão, motivo. Exemplos. Eu vou viajar para visitar a minha família. Qual o objetivo da minha viagem? Visitar a minha família. Eu estudo português para fazer a prova do CELPE-BRAS. Ela estuda português para conversar com os amigos brasileiros. Tá? Então, aí a ideia de objetivo, motivo, razão, finalidade, nós usamos o para. Segunda situação, nós podemos usar o para a ideia de direção, destino. Eu fui para São Paulo, eu vou para o Brasil, eu vou para casa, ele vai para a Suíça. Tá? Então, a ideia de destino, direção. Terceira situação, quando eu tenho a vontade, o interesse de emitir uma opinião. Para mim, esse trabalho é excelente. Para você, a ideia de emitir opinião sobre algo. Outra coisa, por exemplo, designar alguma coisa para alguém. Por exemplo, este livro é para mim? Outro exemplo, você comprou um livro para ele? Esse vestido é para quem? É para você ou é para ela? Então, eu estou designando algo a alguém. Eu vou usar uma preposição para. Outra situação também é quando eu tenho uma limitação, um prazo. Esse trabalho tem que ficar pronto até segunda-feira ou para segunda-feira. Eu usei o até, que é outra preposição que também pode ter a ideia também de limitar tempo, mas eu vou usar o para, que é o nosso objetivo aqui. Então, assim, esse trabalho tem que estar pronto para segunda-feira. O que você vai fazer nesse fim de semana? Quais são os seus planos para o fim de semana? Quais são os seus planos para o feriado? Né? Aí eu tenho um prazo para você fazer algo, tá? Bom, eu acho que aí já tem mais ou menos 5 situações do uso do para. Então, é uma ideia só para vocês começarem a estudar e começarem a observar. O objetivo dessa aula realmente é observar as pequenas diferenças que acontecem no uso da língua quando a gente está numa situação específica e eu vou usar o para ou vou usar o por. Vamos lá, 5 situações para o por. Podemos ver, por exemplo, duração de tempo. Ele vai para o Rio
por 2 semanas. Ela vai viajar por 3 dias. Aí eu vou usar a preposição por. Agora, quando eu posso usar também em relação a um trajeto, não é destino final, que a gente usa o para, como ele foi para São Paulo. Aí a ideia de trajeto. Por exemplo, o avião dele passa por São Paulo e chega a Brasília. Então, o objetivo é apenas falar do trajeto, né? Durante esse trajeto, que o destino dele é Brasília, mas durante o trajeto, né, tem uma parada em São Paulo. Aí eu vou usar a preposição por. O avião dele passa por São Paulo para chegar a Brasília, por exemplo, tá? Então, aí eu vou usar o por. Para referir-se a preço. Eu comprei um livro por R$100. Ela comprou um sapato por R$200. Então, quando eu me referir a preço, eu vou usar também a preposição por. Agora, outra coisa também que é interessante, esse eu acho bem interessante, muitas das vezes os alunos estrangeiros se confundem no uso do para e do por, quando eu uso a situação em lugar de alguém. Por exemplo, ele vai falar por mim. Suponhamos que eu fui convidada para dar uma palestra, só que no dia eu não vou poder ir. Tive uma outra questão para resolver e não pude ir. Outra pessoa vai no meu lugar e vai dar a palestra. Então eu vou dizer, ele vai falar por mim e não para mim. Se ele fosse falar para mim, ele ia me contar alguma coisa. Agora, se eu falo que ele vai falar por mim, ele vai estar no meu lugar falando o que eu deveria falar. Ele vai me substituir. Entenderam? Tem essa diferença entre para mim e por mim. Para mim, ó, ele vai entregar o trabalho para mim. Agora, por mim, ele vai me substituir no momento em que eu deveria estar lá falando, suponhamos a ideia da palestra, e ele que vai falar por mim. Ele vai estar no meu lugar e vai dar a palestra no meu lugar. Entenderam? Isso é muito importante para diferenciar o para mim e o por mim, tá? Outro ponto interessante, dica importante, interessante, é que quando eu tenho por, eu posso falar pelo e posso falar pela. Mas quando? Quando e por que pelo e pela? Eu tenho aí uma contração entre por mais o e por mais a. O que significa esse o e esse a? São os artigos definidos. E quando eu uso os artigos definidos, o masculino singular e a feminino singular? Quando eu tenho uma situação em que logo em seguida aparece um substantivo, que vai ser um substantivo masculino, no caso do artigo definido o, e vai ser um substantivo feminino no caso, né, de um artigo definido a. Eu quero dizer, por exemplo, ela falou comigo pelo telefone. Por que eu não uso por telefone? Porque eu tenho, nesse caso, a palavra telefone, que é um substantivo masculino. Então, eu vou unir esse por mais o o tem que anteceder o substantivo masculino, ele é um artigo definido. Em português, é uma exigência da língua, em que eu tenho substantivo masculino e antes dele eu tenho um artigo definido o. Nem todas as línguas vai ter artigo e nem todas as línguas vai ter essa diferença de gênero, né? Mas em português, sim. Então, eu tenho o telefone, artigo definido o, substantivo masculino, telefone. Artigo definido a e substantivo feminino, aí a gente vai dizer o caso. Por exemplo, ela viu o acidente pela janela, através da janela. Então, pela janela. Então, tem por mais a. Mas por que eu tenho por e vira pelo? Porque eu tenho a, por a e vira pela? Porque no português arcaico, essa preposição por era per. Então, per mais a, pela. Per mais o, pelo. Né? No português atual, no português moderno, essa preposição per se transformou em por. Mas quando eu tenho essa contração da preposição mais o artigo, ele volta a ser exatamente como era no português arcaico. Pelo e pela. Ele permaneceu, ele não teve transformação na língua
que é normal entre as línguas. Todas elas passam por esse processo de transformação que é extremamente dinâmico em todas as línguas, né? Então, nós temos aí o por mais o pelo, por mais a pela. Quando eu falo de meios de comunicação, eu vou usar o pelo, né, ou pela. Então, por exemplo, ele enviou o produto pelo correio, significa por mais o. Correio é substantivo masculino e o artigo definido o mais a preposição por, pelo correio, tá? E nós temos aí, como eu já dei até o exemplo da janela, né? Não é meio de comunicação, mas significa através de, por meio de. Então, ela viu o acidente, viu a tragédia pela janela. Alguma dúvida que vocês tiverem, escrevam nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, tiverem mais interesse de outros vídeos sobre preposição, escrevam nos comentários, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.